Vamos falar hoje sobre o tempo de espera. Sim, esse tempo que parece totalmente perdido, mas para Deus nada é perdido. O tempo de espera é para te levar para algo muito maior. E o tempo de espera é para você estar encontrando Ele na palavra dele. E existe, além da espera, existe sim um lugar onde poucas pessoas conseguem chegar. Não porque Deus não queira levar elas até esse lugar, mas porque a maioria desiste de esperar, desiste de atravessar com Deus, baseado em sua palavra, e aceitando o processo de Deus. Esse tempo de espera não é o fim da sua promessa, mas é o lugar aonde Deus separa quem apenas deseja de quem está disposto a se tornar o que Deus quer que ele seja. Porque o futuro que Deus está preparando não é frágil, não é inabalável e tudo o que é inabalável precisa agora ser construído em profundidade com Deus, não em pressa. Muita gente acredita que está esperando algo acontecer, quando na verdade Deus está esperando que algo morra. A sua ansiedade, o seu controle, a sua pressa, a sua necessidade de estar certo, a necessidade de entender tudo, a dependência emocional de pessoas que Deus afastou de você. E a validação humana. Você ainda quer agradar pessoas? Aonde isso vai te levar? E enquanto esse tipo de pensamento te governa o seu coração, o futuro pode até existir, mas não pode ser entregue. 2 milhões de pessoas morreram no deserto, porque não se alinharam com Deus. Não porque Deus os castiga, mas porque entregar coisas a você antes do tempo pode te destruir completamente. A Bíblia nunca romantizou o seu tempo de espera. José esperou injustamente numa prisão durante anos. Davi também esperou, sendo perseguido. Depois de ser ungido e escolhido, ele foi perseguido e fugiu durante anos. E Moisés esperou 40 anos no deserto, depois de tentar apressar o plano de Deus. E Jesus esperou 30 anos em um anonimato antes de cumprir 3 anos de ministério. Essa espera sempre foi o útero onde Deus te prepara, onde Ele gera novas estruturas internas capazes de sustentar o peso da promessa vindoura. O problema aqui é que vivemos numa geração que trata a espera como atraso, como silêncio e até como abandono. Imagina, José foi abandonado numa prisão. Davi foi abandonado nas cavernas. Mas não é assim. Deus não vê assim. E aquilo que é eterno nunca nasce de ambientes rasos, supérfluos, nunca nasce de ambientes de festa, mas de ambientes de luto. O futuro inabalável que Deus está planejando para você não está condicionado ao tempo que já passou, não, mas ao nível de maturidade que você alcançou, que você adquiriu nesse período de espera. Existe um ponto na caminhada espiritual em que Deus para de explicar e começa a te formar. Ele deixa de responder às nossas perguntas e começa a confrontar as nossas estruturas e os nossos dilemas que precisam morrer. É quando você percebe que não está apenas esperando algo fora mudar, mas está sendo chamado a mudar por dentro. Porque o maior inimigo do futuro não é o atraso, é a versão antiga do que você acreditava ser certo
mesmo tentando habitar numa promessa nova. Muitos vão dizer: Deus esqueceu de mim. Mas a verdade nua e crua é mais profunda e mais confrontadora. Deus está, sim, te protegendo de você mesmo, de você mesma. Protegendo do seu futuro, de decisões que você tomaria se tivesse recebido antes, com a perspectiva antes de Deus trabalhar você através do filtro da sua palavra. Deus está te protegendo o seu coração de se tornar soberbo, dependente, emocionalmente instável ou espiritualmente raso, porque não tem conhecimento. Essa espera é um ato de misericórdia de Deus, disfarçado de silêncio de Deus. E quando Deus decide revelar um futuro inabalável a alguém, Ele primeiro remove tudo o que pode abalá-lo, que vem do passado. Ele remove planos, pessoas, expectativas, caminhos alternativos. Não porque essas coisas sejam más por si só, mas porque não sobreviveriam ao que Ele está prestes a construir novo em você. Por isso que dói tanto. Por isso que parece ser tantas perdas, por isso parece ser atraso. Mas na lógica do reino de Deus, poda sempre antecipa grandes frutificações. Existe diferença entre esperar e estar em processo. Esperar passivamente gera mais frustrações, mas estar em processo de transformação, enquanto você ainda espera, o céu trabalha. Enquanto você está se calando, Deus vai te alinhando também. E enquanto você obedece, Ele se estabelece como senhorio da sua vida. Nada está completamente parado, nunca. O que está acontecendo é invisível, mas não é inexistente. E o futuro inabalável não é apenas um lugar para onde você vai, é uma pessoa que você vai se tornar. Deus não entrega um destino grande a quem não suporta responsabilidades espirituais grandes. Ele não confia estruturas eternas a corações instáveis. Por isso, antes de mudar os cenários, Deus muda o governo do seu coração. Antes de Deus mudar os seus ambientes, Deus vai mudar os seus fundamentos. E talvez você esteja vivendo a fase mais silenciosa da sua vida hoje. Poucas respostas, poucas pessoas, poucas emoções. Isso não é o sinal de ausência de Deus, é sinal de transição para o ser perfeito em Deus. Deus sempre te silencia os ambientes quando Ele vai falar algo definitivo com você. Os ruídos, eles atrapalham a revelação divina. O acesso de vozes confunde o direcionamento. Então Ele vai e leva para um lugar onde só a voz dele ecoa. É nesse lugar que você aprende que fé não é sentir, é permanecer em Deus. Que obediência não é entender, mas é confiar em Deus. Que esperança não é expectativa humana, é certeza espiritual. A espera te ensina a descansar sem desistir de Deus, confiar nos planos de Deus sem querer controlar e a obedecer sem negociar os princípios dele em sua palavra. O futuro que Deus preparou não depende das pessoas que saíram da sua vida. Não depende das portas que se fecharam. Também não depende dos erros que você cometeu, quando ainda não sabia o que você já sabe hoje. E a graça de Deus, ela não é frágil, ela é restauradora.
redentora e alinhadora com os princípios e as palavras do Senhor. Deus não reescreve suas promessas, Ele reestrutura caminhos. Há pessoas que perderam anos tentando acelerar o processo e agora estão cansados, frustrados e até espiritualmente feridos. Mas Deus não desperdiça nada disso, nem o seu tempo, nem a sua dor, nem os seus erros. Tudo é convertido em sabedoria quando há arrependimento e submissão à sua palavra, à sua vontade. O seu passado não tem mais autoridade para cancelar aquilo que Deus já decidiu estabelecer em sua vida. E o maior sinal de que seu futuro é inabalável não é a ausência de lutas agora, é a permanência da fé em Deus, mesmo quando tudo parece ser contrário a isso. É quando você perde coisas, mas não perde os valores que Ele ensina em sua palavra. Quando você perde pessoas, mas não perde a sua identidade que Ele te criou. Quando você perde o controle total da sua vida, mas não perde a confiança de que Deus está acima de tudo isso. Deus não está te preparando só para sobreviver. Ele está te preparando para governar. Governar suas emoções, governar suas decisões, governar os seus recursos e os seus relacionamentos, baseados tudo em sua palavra. Por isso Ele permite que tudo que não pode ser governado seja exposto, tratado e, se necessário, removido da sua vida. Não se governa nada que primeiro não seja submetido à palavra dele. A nossa espera, ela apenas revela quem você é quando ninguém está te vendo. Ela apenas expõe motivações e revela dependências e confronta seus ídolos ocultos. Tudo aquilo que você acha que precisa mais do que você precisa a Deus e aparece nesse tempo de espera. E tudo o que aparece precisa ser tratado antes que o seu futuro se manifeste. O plano de Deus não é frágil, ele não depende das suas forças, mas ele depende da sua rendição aos seus planos na sua palavra. Não depende da sua performance, mas depende da sua obediência. Não depende da sua pressa, mas da sua disposição em andar no tempo perfeito dele. Um futuro inabalável não é construído com atalhos. Quando finalmente Deus se revela a você, você percebe que a espera não foi longa demais, foi exata. Que o silêncio não foi ausência de Deus, foi estratégia de Deus. Que as perdas não foram castigos, foram livramentos. E que o futuro não começou quando as portas se abriram, mas quando o seu coração foi alinhado. E além da espera, existe também o tempo do descanso. Existe clareza, existe estabilidade, existe maturidade espiritual. E quando você, até que enfim, chega lá, e entende que não precisa ter corrido tanto, nem ter sofrido tentando controlar tudo ou mudar Deus, então Deus sempre esteve no comando porque você se tornou obediente a Ele. Deus sempre esteve presente, sempre esteve construindo algo maior do que você conseguia enxergar. E se hoje você está no meio dessa espera, então não desista, não negocie os seus princípios, não tome atalhos emocionais, não construa refúgios fora da vontade de Deus. O que Ele te prometeu, isso permanece. O que Ele planejou verdadeiramente para você, isso está selado. E o que Ele preparou não pode ser abalado.
O futuro que está vindo não será sustentado por aplausos humanos, mas por profundidade em Deus. Não será mantido por emoções, mas por convicção. Não será destruído por crises, porque foi edificado em obediência à sua palavra. Além da sua espera, existe um Deus fiel, que nunca se atrasou. Ele sempre esteve apenas lá. Ele apenas estava te preparando para algo grande demais para as suas pequenas mãos imaturas, despreparadas ainda para receber. E aí, quando esse futuro se manifestar, você vai entender no final de tudo que nunca foi atraso, foi amor. Que você receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.